Vamos dar início no início com a palavra. A paz de Jesus de novo, amém? Como tudo deve ser conversado nesse Deus, eu quero pensar em Cristo. Mais felicidade, personalidade de Deus, também poucas pessoas que me dizem da palavra de Deus só. Mas eu vou ler com vocês o texto. Quem estiver lendo, me acompanhe. João capítulo 8. Quem estiver sem, não tem problema não. Preste atenção no texto. Por favor. João capítulo 8. Todos acharam? Quero ler com vocês a partir do versículo 31. Esse texto aqui é a segunda vez que Jesus é abandonado pelos peixes do Seria. Você vai ver que acontecer a primeira vez no capítulo 3, quando Jesus disse que era o motivo de descer do céu. E aí, mais uma vez, ele é abandonado. E aqueles que ficaram com ele, na primeira vez, só ficaram 12. Agora ficou um número razoável. Depois de ouvir os estudos de Jesus, ficou com ele. Então isso que Jesus está dizendo aqui, foram as pessoas que ficaram com Cristo. E os outros estavam nele. Pessoas que ficaram com Cristo e eram Cristo. Estavam com ele. E aí Jesus começou a falar com eles. Vamos fazer a cabeça desse Deus. Jesus dizia coisas aos judeus que criam nele. Quem não tiver uma Bíblia, preste atenção, tá, irmãos? Conversa depois, fala depois, marca o negócio todo antes e depois. Agora é a hora do assunto aqui. Entendeu? Jesus dizia coisas aos judeus que criam nele. Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo de pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho para sempre. Se for o filho de libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo de que vim junto de meu Pai, e vós fazeis que também visto junto do vosso Pai. Responderam e disseram: nosso Pai é Abraão. Jesus disse: se fosses filho de Abraão, fareis a obra de Abraão. Mas agora procurai matar-me a mim, onde vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram todos: nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo. Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não prometeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porque ele profere mentira, faz o que é próprio, porque é mentiroso e faz da mentira. Jesus disse para as pessoas que tinham
Vamos começar a respeito do seguinte, vamos pensar assim. A título de introdução, eu quero deixar essa coisa que eu vou dizer. Eu não vim aqui disputar com vocês conhecimento de Deus. Não vim. Eu não vim aqui contra vocês. Eu não seria maluco, vocês são tudo da igreja da terra. Eu não estou aqui para demonstrar que sou melhor do que vocês. Não perderia meu tempo fazendo isso. Não estou aqui para demonstrar o meu conhecimento. Não preciso disso. Eu estou aqui para que nós todos possamos crescer numa área que tanto tem oprimido, tantos jovens, adolescentes e adultos, tantos que enfrentou na igreja como não tem nenhuma. Por quê? Porque o mundo nos aperta a esse assunto. E nós, muitas vezes, nos comportamos de modo que não condiz com a verdade, que falamos coisas que não vêm da verdade. Eu não estou contra vocês. Eu conheço vocês e tenho intimidade com vocês. Sou amigo de vocês e com todos que estão aqui já há algum tempo, eu vivo com todos, abraço todos. Então não venham comigo com 10, 5 pedras, ou sei lá, ficar comigo. E eu também, irmão, digo a vocês, se vier até mim uma pergunta capciosa, eu vou responder uma melhor. Mas do tipo assim, por exemplo, olha, vai falar que você nunca mentiu. Eu quero perguntar para você, olha, eu estou escrevendo minha autobiografia e eu vou te coisas você me aceita como coisa da sua vida. Porque esse tipo de pergunta não edifica ninguém. A pessoa que faz esse tipo de pergunta, ela precisa demonstrar para ela mesma que ela é boa. Entendeu? E eu estou aqui contra vocês. Eu estou do lado de vocês. Vocês acharem melhor, eu faço daí, vocês todos, você vai ter essa saber. Agora, dentro do assunto, pode ficar à vontade, não vou ter. Não tem nada? Então vamos iniciar. Vamos ver os conceitos bíblicos da mentira. Olha para mim, o que é mentira? A mentira, irmãos, é muito mais do que falar uma liberdade. O significado da palavra mentira, eu escrevi aqui para que nós não viéssemos esquecer, e aí você vai conseguir entender o que isso tudo abrange quando você fala algo da sua boca e não condiz com a verdade. Mentira é afirmar uma coisa que não se sabe que é a verdade. É errado o que diz. É induzir ao erro. É uma impostura. Hipocrisia e sentimento. É uma falsa. Engano do sentimento ou do espírito. Esse é que Jesus, esse é o significado do dicionário, né? Esse é que Jesus, porque a gente não usa, esse é algo espiritual mesmo. É erro. Juízo falso, desvio com caminho. Ilusão, engano, feitiço. Engano no sentido tanto da mente, como se faz por si ou por outra pessoa. Eu, por mais que tenha feito essa ilusão, não quero ninguém durante a jornada. Eu quero que vocês falem mesmo. Eu sei que tem muitos aqui que o cara faz uma identidade, até às vezes pode só fazer um pior, um consequência. Não pode ficar à vontade. Entendeu? Não, isso, você pode ficar à vontade. Não tem causado comigo, eu estou aqui mesmo que eu sei que o barulho é internet dele, estou aqui para encarar. Agora, eu quero ver se vocês fazem o que faz também. E nós não estamos contra vocês. Nós o que queremos é investir. Nós temos um texto em João capítulo 8. E olha o que Jesus Cristo fala acerca de Satanás. Ele, quando profere mentira, então olha só o que ele está dizendo. Ele, quando profere mentira. Então, irmãos, não se iluda, não se fique arrumado para você. O diabo, ele não fala só mentira. Porque ele também fala a verdade. Porque Jesus diz assim, quando ele profere mentira, fala o que é próprio. Olha o que ele está dizendo. Jesus está dizendo que é o próprio ser dele. A questão, irmãos, não está onde você confia. A questão está naquilo que você faz para incomodar que você está confiando. E você usa a pronúncia para isso. A grande questão que fica não é o que você fala, é o que você está fazendo. Quando Deus dá na lista do livro de Marcos, quando ele fala a respeito do que procede o coração do homem, contamina o homem, você vai ver que naquela lista não tem mentira. Quando está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 20,
que fala a respeito da obra da carne, lá não está mentira. Por quê? Porque a mentira, ela é a substância, ela é o combustível que te leva a fazer qualquer outra coisa. Você muitas vezes, você pode criar um personagem, porque você tem que criar um personagem. E esse personagem pode se tornar até real, porque ele está fazendo uma coisa errada e chega para lá e fala, olha, o cara quer que eu me arrependa, quer dizer, eu não estou correto. E esse personagem vai começar a se tornar real na vida dele. Esse personagem vai começar a se tornar real na casa, porque amanhã ou depois, ela vai ter um nome ou tem que ter um nome. E aí esse personagem já passa a ser um nome, esse personagem já passa a estar contigo nos lugares, e esse personagem é Satanás, porque ele não existe. A grande questão que existe não é o que você fala, é o que você faz. E aí o que você faz, você vai usar mentira. Então, quando uma pessoa, ou o pai ou a mãe, está muito preocupado com a sua mentira, ele não sabe o que está preocupado. Ele está preocupado com o seu gasto. A mentira é como a coisa que você vai falar, vai continuar. Por exemplo, eu peguei essa vida aqui e não é minha. E perguntaram para mim assim, quem foi que pegou a vida aqui? E quem foi pegando? Não foi eu. Eu menti? Mentiu ou menti? Mentiu ou menti? Tem algum problema nisso? Hã? Por quê? Hã? Oi? A questão não foi que eu menti, a questão foi que eu roubei. Entendeu o negócio? A questão não foi que eu menti, a questão foi que eu sou ladrão. E aí o ladrão, ele mente. Por isso que no seu ditado comum diz o quê? O mente porque ele mente faz tudo. E o ditado que a pessoa aqui mente traz. Porque a mentira faz tudo. A grande questão é que você estava fazendo aquela rapaziada, não estava. Você está mentindo na vida? A questão não é que você está mentindo. A grande questão é que você estava no meio da rapaziada. Entendeu agora? Você pegou maconha? Não. Você pegou cachaça? Você pegou o outro carro? Você pegou... Não, a questão não é que você ensinou. A questão é que você está fazendo algo, você precisa com isso. Entendeu? E se não existisse a mentira, não existiria a prática de pecado nenhum. Porque a primeira possibilidade que veio no coração de Satanás foi a capacidade de mentir. Ele mentiu para ele mesmo, dizendo que ele achou que ele poderia ser uma coisa sem ser. E daí ele começou a convencer as pessoas que era uma coisa que não era. E isso também é mentira, porque nós vamos começar aqui para falar com mentira e impostura. Quando você se comporta de modo que você não é, você mente. Quando você é aqui na igreja, quer dizer, e na escola, você se comporta, você se comporta como o pessoal da escola se comporta, você se mostra. Mas quando você é uma mentira, você está na maneira que mostra a sua impostura dentro da sua questão de mentira. Oi. Vai falar. Eu já vi muitas pessoas mentir para tentar ser claro que seria até valorado na igreja. Isso é muito sério. E a terceira, você está comentando uma coisa muito também. Vamos lá, vamos para a primeira questão que foi mentira. Depende. Omitir, presta atenção. Eu vim já no momento para entender a questão toda está no comportamento. Eu quero que as pessoas não tenham conversa paralela. Eu estou 12 minutos para poder falar a história, eu vou ver essa forma. Essa parte? Olha só, a grande questão está na postura. O que acontece? Você só vai omitir aquilo que é errado. Porque a verdade, ela é uma luz. A palavra de Deus nos diz que nós somos como astros. E a nossa vida é um livro aberto. Se você precisa omitir algo, então você está fazendo algo que a omissão que você pergunta, ela também pode ser uma mentira. Você não tem que dar postura. Mas olha só, a grande questão que nós temos hoje é uma briga, é uma guerra que você separa uma deles, cara. E essa guerra não deveria existir. Porque nós temos que entender que parece uma coisa. Entendeu? A meu pai e a mãe, ela está falando vocês. Agora, o que você fica aqui, você precisa fazer palavras erradas mesmo.
vai ter que fazer falar errado e voltar falando o que é que você faz. Então, não promete, mas o dia que eu estou escola. O que você tem que aprender, antes de tudo, é o seguinte: melhor é que você não faça, mas que faça com fé. Porque a palavra de Deus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Você vai ser desmascarado. E toda vez que uma pessoa é desmascarada, ela é envergonhada. Porque ninguém é desmascarado assim, ó. Tá só o pai e o papai na cama sentado e você não volta ele. Então, melhor é que você não faça. Mas se você fez, confesse. Que aí na confissão, a transformação viva. Entendeu? Agora, quando você espera para ser desmascarado, você vai ser envergonhado. O nome do seu pai e da sua mãe vai ser envergonhado. E quando seu pai e sua mãe vai ficar sabendo o que você está fazendo, o nome da sua família já está no lixo, na igreja, na escola, no bairro, está todo mundo sabendo da sua coisa, da sua perversidade, de toda a sujeirada que você está fazendo, eles vão fazer problema. Então, quando você não tem nada para omitir, sabe o que você faz? Vira testemunho. Você falou isso? Quando você faz uma coisa boa, você tem que excluir. Você fez uma boa ação. Para você excluir, se você puder dar uma coisa com a outra, com a mão, você deve saber o que você deve fazer. Você deve fazer na aplicação fora. Você não tem testemunho, você está acreditando no orfanato, está ajudando uma pessoa. Quando você faz uma boa ação, vira exclui. Mas quando você faz uma má ação, vira corrupção. Você vai ser descoberto, porque Deus, ele é especialista nisso, em revelar o seu oculto, ele é especialista nisso. Porque ele também trabalha no locais ocultos, ele também habita nas coisas de Deus, numa vida lá e na glória, ele também habita na luz, numa vida na esperança, ele está vendo tudo, ele faz questão. Então você fala assim, não, por que eu fiz durante o tempo e não foi logo descoberto? Porque Deus vai sempre nos dar a chance de guardar quem quiser. Melhor que a gente não faz. Mas se quiser, sabe alguma coisa. Confesse logo, no sentido que você está arrependido e quer mudar. Numa confissão dos filhos cariotas, você, ao invés de fazer Jesus e confessar a respeito do que ele fez por razão de Jesus Cristo, ele foi lá para o filho do sacerdote querer confessar o erro. E só quem confessa ele é Jesus Cristo. Ele não foi para Jesus, fez a confissão errada, porque ele não se arrependeu. Ele estava com remorso. Entendeu? Então, saiba, se vocês querem fazer alguma coisa que o seu pai e sua mãe se vergonham ou se vergonham, que o novo evangelho vai ser jogar a lama, como está lá no livro de Romanos, capítulo 2, por falta de glória, o novo seu é transformado em gentil, sabe o que você faz? Seja o seu pai e sua mãe e peça a você para todo problema nessa área e precisa da sua. E com certeza, vocês vão chorar juntos, vão orar juntos, vocês vão ser transformados. Entendeu? Lembra para Deus, você estava com um dos outros. E orar junto pelos outros para ajudar eles. E esse tipo de doença é uma das doenças emocionais espirituais. Então, o que você fez foi a respeito da boa mentira. Olha só. As pessoas acham a respeito de Raab, como falar a respeito disso. Que Raab, ela mentiu para favorecer o reino de Deus. Você lembra dessa frase? Lembra da frase? Quando os espias, na segunda vez, foram lá espiar a terra, ainda mandaram só dois, eles foram visitar a casa, foram passando, e só para eles poderem entrar na cidade, eles caminhos mais fáceis que eles tiveram para fazer uma casa de Raab. Por quê? Porque naquela cidade, no meio do povo pagão, era comum as prostitutas ser sacerdotisas. E elas tinham o local mais alto na comunidade. Não só o local de honra, elas eram colocadas para morar nas prostitutas. Então, com a dessa, Raab soube das maravilhas que Deus fazia no meio do povo de Israel. E quando os dois espias, para atravessar o da casa de Raab perdeu pela família. Entendeu? E chegou para ele, ela falou, eles foram esperar para colocar um plano de escarlate na sua janela. Aquele termo original passou a ter, e aí interpretou o plano original. Coloca aquele plano ali. Quando nós viemos dizer aquele plano dele, nós vamos voltar para a família. Quando não, a nada do dela, matar todos eles, porque os dois vai fazer. Quando os homens vieram para poder perguntar aonde estava os homens que vieram aqui na terra, porque eles não passavam ali.
A Bíblia fala claramente que Raab mentiu. Primeira coisa, Raab não era crente, ela era crente. Então ela usou o recurso que tinha, dinheiro. Qualquer pessoa que tem isso, o recurso que tem, dinheiro. Raab era crente. Raab só se convenceu quando foi bem igual a Israel, e lá ela casou com o outro, não foi levado o nome dele agora, que ele só era descendente de Davi, quando nada ainda. E o irmão vai possível. Não existe mentira por esse Deus. O esse Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem está na verdade está com Cristo. Quem não está no fala a verdade não está com Cristo. Quem está aqui fala a verdade está dentro da casa de Deus. Quem não fala a verdade está fora da casa de Deus. A palavra de Deus diz que a igreja é a coluna da figueira da verdade. E não tem palavra boa, não tem meio termo. É verdade, a verdade. Se não tivesse acabou de dizer uma coisa, eu falo para vocês. Só responda o que lhe pergunta. E não se deixa nas coisas alheias, está escrito na palavra de Deus. A grande questão que as pessoas veem é porque falam mais. Entendeu? E aí tem que mentir. Se você perguntar, você viu a minha vida? Você fala, eu não vi. E aí você fala, você viu alguém com uma Bíblia preta, assim? Aí eu estava falando assim. A opção significa que você não falar. Tá? A opção você perde duas coisas. Já temos possível, olha só. Se lhe perguntar, você deve falar. Se não lhe perguntar, você não fala. Se lhe perguntar, só responde o que perguntar. Se não lhe perguntar, você não fala. Isso não se aplica para pai e mãe. Você tem que dizer pai e mãe, porque eu sou pai e mãe. Não sabe o que eu faço? Por exemplo, chega quem trabalha, quem estuda, te perguntar alguma coisa, fala. Se não te perguntar você falar, você pode ter que comer. Mas na casa de pai e mãe, não, pai e mãe é uma questão social, tem uma questão de família também. Não só uma questão de família, mas é uma questão afetiva. É um laço que pode ser comparado com outra área. Quando você faz uma coisa, é melhor que você não faça. Não esteja fazendo. Mas se alguém aqui estiver fazendo algo que você sabe que vai defamar o evangelho, a sua família, vai lá e senta com o seu pai e com a sua mãe hoje, amanhã, e confesse a ele que está fazendo e peça ajuda. Não fica omitindo. A omissão também é verdade. Uma coisa. Devemos honrar pai e mãe. Mas eu sou um caso. Adolescentes, pais não eram da igreja, e eles entraram no funcionamento das pessoas. E eles falaram, dentro de casa, eles vão ter que igreja, os pais proíbem, não deixam vir, e falaram que vai alguma coisa do mundo, e faz eles. O que fazer isso, pessoal? Olha, eu acredito no poder de Deus para convencer as pessoas. Olha só, se eu não tenho poder de convencer um pai que dá outro crente, pelo menos deixar aqui na igreja, claro, não vai poder estar em todo segredo. Isso não é só com o pai e mãe, isso acontece com a esposa que você mais frente. O que é pior. Entendeu? Mulher que é mais frequente é muito pior. Agora, você deve orar, eu podia dizer, Senhor, vou falar com ele não vai entender. Não vai aceitar. E vai aceitar, porque nós estamos falando, isso aqui não é uma sociedade, não. Isso aqui não é uma instituição terrena. Isso aqui é uma instituição espiritual. Existe um Deus aqui realizando milagres poderosamente. E se ele não é capaz, olha, quer ver uma coisa, vou levantar uma coisa interessante. Uma vez eu vi um pastor dizer que se o cara era índio e tocava na noite, ele se converteu, ele continuava tocando, tem que trazer o povo da família dele. Eu não aceito isso dele. Não aceito. Que o seu poder já viu uma oportunidade para fazer sobre minha família continuar lá. No meio das pessoas com vidas estufadas, violentadas, pequenas, todos violados, e infelizmente, entendeu? O cara trabalha de um chácara ali positivo, aí não vou chamar mais, não, Deus pode aprovar uma empresa, não pode ter que trabalhar com os pais não tem poder de tocar no coração das pessoas. Se não tem criança, não tem não, tem nada. Ele manda honrar pai e mãe, esse é o primeiro mandamento do começo, lá fica crente, orando, deixando o Senhor tocar no coração. Com certeza vai fazer. Pode até não converter ele ainda, porque
Porque lá em 1 Coríntios capítulo 7, fala isso aqui também quando mulher. Como para uma mulher que se converterá com o marido? Ou como para o marido que se converterá com a mulher? Mas com certeza vai santificar o sentido dele aceitar o que pensa com a Deus. Está envolvendo, né? Eu prefiro dar uma expectativa. Olha, não sei se uma coisa vocês. Houve uma época que Davi contava com o título de Saúl. Davi teve muitos livramentos de Saúl. Teve muitos. Mas teve uma época que Davi parece que ele não estava tão confiante em Deus, que aí ele usou de mentira. Ele foi lá no templo, chegou com o sacerdote e falou que estava a mãe do rei para comer lá de dentro. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele foi que, simplesmente, Saúl foi lá e matou todas as pessoas da vida. Foi isso, entendeu? Mas a gente já chegado lá e falava, sabe, eu sou um homem correto, Saúl. Você não sabia que Saúl estava maluco. Ele estava lá na verdade, o cara ia fazer um barco para ele, ia esconder ele para aquilo. Mas eu não mentir, entendeu? Vai chegar e mostrou para você. Aquilo que você não pode botar em pergunta. Isso não serve papai e mãe. Isso não serve papai e mãe. Papai e mãe, você tem que ter o mundo aberto. Sabe por que tem que ter o mundo aberto? Porque para não ter como aparecer grata ou preso, só quem vai ficar do seu lado é seu pai e sua mãe. Então você não pode ter o pai e sua mãe. Você não pode ter ninguém de pai e mãe. Seja parceiro. Melhor é que você não faça, mas se está fazendo um beijo, chega para ele e fala, mãe, ó, meu filho foi lá no trabalho, eu estou com capa, e estou querendo fazer de novo, você vai fazer para chegar para o time, vai chegar para o time, para o time, vai te orientar. Entendeu, mano? Agora não entra nessa não, você vai ter que perguntar. A respeito de você não contar o que não deve ser contado, você lembra do caso de Sansão? Qual era a força de Sansão? Era onde? Oi? Sabe? Ele poderia contar para alguém? Poderia não? E eu não queria pessoal não contar. Hã? O pessoal que acha que na da Bíblia, porque a gente não pode tratar das coisas espirituais com coisas, entendeu? Nós vamos tratar aqui no livro da Bíblia, porque ela que vai transformar o nosso coração sempre, principalmente o meu, que é a transformar. Não porque eu depois disso, eu já sei, eu gosto, não preciso, entendeu? Então, o pastor não podia contar. Oi? Você chegou a ser com o que você eu posso falar aqui, eu acho que eu tenho um cara, não é? Essa parada, essa parada. Eu falei, vamos parar aí, olha só, Sansão o que ele fez? Ele poderia contar. Aí, né? Como é possível que eu vou contar para ninguém? Quando é mentira, ela tem que ter na curva de se revelar a verdade, não. Ela diz que você mesmo, presta só mesmo, você mesmo não consegue manter a mesma mentira por muito tempo. Esse é o problema na hora da mentira. E aí você não consegue culpar ninguém que receber na sua própria boca, na sua própria boca. E não de Deus. E ele está começando a falar. O que você está falando? Você quer fazer o quê? Tá. Então, vamos ver exemplo como eu estou falando. A outra pessoa não tem um cabelo assim. Não. Aí você sabe que eu vou pensar. Então, olha só. Aí eu tenho um cabelo pensando. Certo? Aí você me pergunta, Luiz, onde é a sua palavra que eu vou ver? Não quero, eu estou deixado. Vai, você pergunta, Luiz, aonde está a sua, aonde qual o segredo da sua força? O segredo da sua força. Mas ele não sabe que é força, você tem que saber. Você não é que saber a sua força. Transforma você para fazer isso, senhor. É ele que transforma contigo e formou uma outra contigo e ele fez você transformar contigo. Não vai ter que chamar de muito mais, sabe por quê? Porque a pessoa, quando quer saber, eu gosto, ela sabe.
conseguiu levar o contato da outra, que foi que deu? Ele não foi levar o contato, mas... Uma pergunta. Uma pessoa está mentindo e uma outra pessoa do lado vendo que está mentindo. Ela participa da mentira dessa pessoa? Ela é culpada também da mentira? Olha, isso aí, nós temos que sair muito antes da vida fora e da vida. Olha, para você levar. Olha aqui, presta atenção. Vamos falar agora da lei dos homens. Lei dos homens. Eu roubei isso aqui. Te vendi ao homem. A polícia tem que pagar. Vai levar para eu ver ou eu vou ver? Tá? Leva a igreja. O que acontece muito em casa é, já vai ter filhos grandes, coisas. Tem sempre um que é mais mentiroso que os outros. Mas o outro tem isso bem. Entendeu? Agora, geralmente, sabe que o outro é ruim? Porque o outro também é ruim. Sabe que o outro também não presta? Porque ele mesmo, quando ele quer obter vantagem, ou ele compra o pai e uma mãe, ou faz vantagem para aquele que está mentindo. Existe algo tão maravilhoso nessa caralho aí, entendeu? É todo chato que está trabalhando esse exemplo aí, eu vou. Olha só, irmão, a palavra de Deus é se ele não pode falar, sim, não. O que vai fazer disso é proceder na vida. Olha só, o que é sim, seja só. E o que é não, seja só não. Se passar disso, é o pai de Deus. Uma coisa que eu quero deixar para falar, mas quero que não vou falar agora, é o seguinte, presta atenção numa coisa. Vamos conversar com esse negócio mais doloroso. Todo mundo que estuda a prática da mentira é uma personificação de algo. Todo mundo que usa a prática da mentira, ou usa o recurso da mentira, é uma personificação de algo. Jesus falou assim, ó, ele é seu pai, não sou eu não. Seu pai é o diabo. E falou isso para os judeus que creram nele. Não estou aqui, não vai ter convite, se você falar da casa da vida, eu tenho convite da sua palavra. Não estou aqui a respeito de vida, de geração de vida. Se Jesus é a verdade, o diabo é a mentira, quantos estão mentindo para não voltar de quem? Sentimento é uma mentira. Se nós necessitarmos de uma mentira, nós temos que ter lá impostura. O que é impostura? É o sentimento. O fato de você querer postular aquilo que você não é, você está deixando de ser. Quem faz esse bolo colocou um escritor no braço. Mas ele falou assim, eu sou o bolo. Porque entra também a sobrevivência. Não, mas ele vai falar só, ele vai falar dele. O que aconteceu com o povo é o seguinte, ele começou a ter um projeto. Ele veio da mundo, né? Eu ficar parado para ele baixar da terra. Ele ficou com fome. Essa foi a interpretação da ciência. Os pessoas públicas. E nós temos que entender, para ensinar o pessoal. Lembra que o professor fala aqui que pessoas que mentiram na Bíblia. E a Bíblia não escondeu. O fato de uma pessoa ter crescido não quer dizer que isso já é algo errado. Existe outro Deus na frente que fala com Deus na frente, todos voltam como professor eu nenhum. Entendeu? Por isso que eu tenho medo da Bíblia. Antes de converter, ela pode converter, Deus também converter, ela pode converter. Não, isso aí não. Isso aí era só o fato de ele poderia fazer isso, ele era isso, mas qual é o seu comportamento que pode falar? Por exemplo, não adianta você ir na praia de calça de entrega, camisa aqui, gravata, dentro da praia, entendeu? É isso que fala o
que Jesus para cada quando ele vai na praia, é cada vez um biquinho desse assim, né? Mas você vai na praia, você vai embora. Não é isso que eu vou ter. Eu acho que eu tenho que achar mais ou menos. Foi. Fica muito difícil você provar a sua verdade. A grande questão que acontece conosco é que nós nos preocupamos muito com os carros da noite, que também é muito complicado falar com você. Eu faço você, com certeza, pode deixar que Deus traga por ele. Você não precisa provar que está fazendo. Deus sabe. Olha para mim, uma coisa interessante. Quando Jesus Cristo falou, não há nada oculto que não venha a ser revelado, num contexto, Jesus estava falando isso a respeito das mais obras. Quando Paulo repete esse mesmo texto do livro de Timóteo, ele fala assim, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Fala tanto das mais obras como das boas obras. E outra coisa interessante, quando Paulo vai escrever para os jovens, ele cita as suas partes. Por quê? Porque nós, jovens, temos a necessidade de provar a nossa existência. Quando nós chegamos na idade da adolescência, que somos jovens, a nossa necessidade está de provar que nós somos indivíduos. E uma dessas reações é provar que nós não falamos a verdade, principalmente se quando é conteúdo da mentira. Aí eu tenho que perguntar, aí quando você botou uma calúnia contra você, no caso dos caluniadores, deixa com Deus. Entrega a Deus. Mas não quero fazer o juízo, não, quero fazer justiça. Mas para que Deus vai que a pessoa se arrependa, e assim ela se converta, no nome de Deus seja glorificado. Porque é mais glorificado que mais. Não quero fazer juízo, não. Você nem sabe como é que Deus trata uma coisa dessa. Quem faz mais mal para a gente só é Deus. Não é de Deus, não. Jesus disse aqui para os judeus que queriam ele trabalhar com ele fala lá, não vai dar aquela que falou lá atrás, você matou ele, porque eu sou um som do coração do amor, você não tem que matar. Pode agora falar de você, ele vai, você pode ter acabar no lugar, você vai perguntar para Jesus, mas não vai apresentar. Ele vai acreditar. Mas o seguinte só fala disso. Então, se alguém tem que falar mal do isso ali, pode parar. Isso, para só isso, funciona muito bem com uma pessoa que tem muita intimidade. Mas quando não, isso perfeito funciona. Por que funciona? Porque nós humanos, temos uma tendência maior a acreditar no mal dos outros do que no bem. Por isso que uma fofoca, você já viu fofoca de toda boca? Já viu? Vai lembrar. Já viu uma fofoca que, por exemplo, assim, caramba, fulano de tal achou 100 reais, viu a pessoa que estava cobrando, foi lá e entregou. Você não fofoca dessa? Estou vendo fofoca de assim, fulano de tal chegou na casa de fulano, 100 reais e cobrou. Porque nós somos isso. Então é isso que pode atuar. Quando você tem amizade com alguém, por exemplo, a pessoa me conhece, ele conhece, fala algo que vem com a pessoa que me conhece, a pessoa vai dizer, olha, está sendo verdade, está sendo mentira. Mas quando fala para pessoas que não conhecem, presta atenção, existem 3 maneiras de você conhecer uma pessoa: pelo que ela fala de si mesma, pelo que fala dela e pelo convívio que você tem com ela. E a melhor maneira é você conviver com ela. Infelizmente, nós temos uma tendência maior de acreditar no mal do outro. Isso corre muito fácil. Você faz algo errado na igreja hoje, não fique chateado, não fique triste. Não pode olhar para ele, todo mundo bonitinho. Amanhã todo mundo vai ver. Eu mesmo como você. E nós no céu, na terra, não tem nada com Deus. Porque só faltou
Isso pode ser profetizado. Você deixa cada um de Deus, o Senhor vai revelar a verdade. E no caso de Paulo, as coisas ocultas, tanto as boas obras, as mais obras, elas vão revelar. Às vezes você tem uma coisa que está fazendo, você vai revelar. Entendeu? Seu pai e sua mãe, fora de Cristo, são as únicas pessoas que são capazes de ser purificadas. Você da parte de hoje vai para o Paulo diz. Uma coisa tá, que esquecendo das coisas para trás, avança para o cristão adiante de mim, para o grande da grande soberana palavra. A partir de hoje, passa a falar a verdade. E aquela coisa que você disse que foi mentira, que trouxe mal para a pessoa, você vai lá e se reconcilia com ela. Reverta essa situação. Mas você já falou uma mentira, mentirinha aqui, não sei o que você fez. Você só para te dar um paliativo, foi só uma coisa. Por exemplo, vamos fazer assim, ó. Existe mentira que é pouco isso. Entendeu? Você mentiu, a dor passou, mas a causa vai vir, só matou o sintoma. Entendeu? O que você vai fazer agora? Você esquece tudo isso e passa para o tratamento. Aí você tem que ficar curado. O tratamento da mentira é simples, é um só. É começar a dar a verdade. Não tem medo? Já vai falar a verdade. Você vai pedir a Deus sua atividade de situação, você tem que pedir mentira. Tá? Eu não falo mentira, não tenho a tática da mentira, não é porque eu sou melhor que você. Eu sou louco. Eu sou uma ser humano. Entendeu? Porque eu gosto de pessoa entre a vida e a morte, para não me para mentir, está arriscado a mentir. Mas eu não vivo pensamento, eu vivo pensamento, falar a verdade. Sabe o que Deus faz? Ou eu me coloco em situação dessa, eu não posso sair com a verdade, então eu não vejo que eu vou passar situação dessa, situação dessa, então eu não tenho que fazer. Não estou dizendo que eu vou passar pela situação dessa, eu posso passar. Mas eu vou colocar na situação dessa, eu posso, com a verdade, ter um escape. Porque quem dá o escape é o Senhor, não. Diz 1 Coríntios capítulo 10, vai dizer assim, ó, não vem sobre vós situação que não humana, mas que é o Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Junto à tentação dará também o escape. Quem dá o escape é o Senhor, e o Senhor não dá escape é mentira, é escape na verdade. Então, a partir de hoje, nós vamos falar a verdade. A partir de hoje. Se perguntou, responda. Se não é para falar, não fale. Com pai e com mãe, não. É algo sanguíneo, sentimental. Está acima de tudo isso que você fez aí. Tem gente que faz parte da fidelidade do colega, mas não faz parte da fidelidade do pai e mãe. E depois, quando está doente, não ligam nem para perguntar como você está. Quando você está mal, não ligam. Se estiver na cadeia, não vão visitar. E não vão mesmo, porque Jesus disse, eu estive preso e ninguém foi lá. Não adianta o pai, porque vai a pai e mãe, você está lá na hora do dia, lá, esperando para visitar. Então, o que você tem que fazer com a mãe é uma questão factual. Eu vejo muitos jovens, perdeu o cabelo aqui, desenvolvido. Outros podem por jeito, podem por outro, pode por outro. E o cara coloca na vida do Che Guevara, na vida do Che, não sabe nem o que foi Che Guevara. Sabe por que, olha só? Se você souber, o cara vai pegar uma televisão de TV, é verdade. Se ele soubesse quem foi o Che Guevara, ele não ficou com uma coisa muito. Não foi uma coisa do Che Guevara, foi como revolucionário. Só que ele foi comunista. Quer dizer uma coisa, olha para você Che Guevara, como é que a pessoa que se conheceu o Che Guevara não fosse como maneira do mundo. Che Guevara você vai ter uma hora. Junto com o Fidel Castro. Hã? Oi? Da onde? Cuba. De Cuba, foi isso?
uma coisa mais do que mais do que muita coisa, eu sou mais do que isso. Tá? Eu estou falando de pai e de mãe. Pai desse primeiro, desse princípio, desse país, desse país, eu não quero que vou fazer uma pai e mãe. Olha aí, vou falar com você assim, ó. Quem é que ama pai e mãe? Quem ama? Eu não estou lembrando, não. Isso é mais ou menos, né? Geralmente, quem é mais ou menos, o pai está em cima da família, não tem coisa da mulher. Mas levanta a mão que não vai mais. Estou com você. Se você amar seu pai e sua mãe, você não precisa. O cumprimento da lei é o amor. De certo, está escrito o quê? Não matará, não tirará, não furará, não tem mentira. É mentira, é um combustível para tudo isso. Não dará falso testemunho. Tudo isso nessa palavra do Senhor. Amará seu próprio como a si mesmo. Você diz que ama pai e mãe e mata ele todos os dias. Todos os dias. Tem pai e mãe aqui na igreja, que não vão viver até os 60 anos com quatro filhos. Não vão viver. Eu vou ter que matar filhos. Tem que matar filhos. Você sabe que seu pai é muito você chorar e você diz que ama? Você se junta com um colega da escola na rua para falar mal do seu pai e da sua mãe. Você diz que ama. Tem pai que aqui vai passar com 55 anos para porque você está fazendo parada errada, você não vai poder fazer parada de você. Você vai ter a coisa. E aí quando descobre, a dor do pai é pior ainda, porque ele está desconfiado da família. Ele está preocupado com você deixa o outro errado. Ocupado, a sua causa fica, o rato, porque a mentira é que você fica puxado com ele, não tem jeito. E aí quando descobre, a vontade que o pai da frente, ou ele vai te dar um suicídio, não porque tu ama a vida, mas é porque a vida está tão dolorosa, ou mudar de lugar. E você anda, cara. Não existe, cara. Nem felicidade, nem porque fez, não deveria ter feito. Entendeu? Então tem um pacto diferente com o pai e com a mãe. Tem uma relação diferente com o seu pai e com a mãe. Você não sabe o que é honra pai e mãe. Isso não faz. Eu disse isso para minha filha e para minha casa. Eu posso visitar um filho na cadeia, mas não visito na cadeia do negócio. Eu peguei meu pai, chorei pela perda do pai. Não chorei por remorso. Não pedi perdão para achar meu pai, não. Porque tudo que eu tinha que resolver. O que eu pude dar para minha mãe, eu dei. Só parei de dar depois de nascer. Por que minha mãe vai morrer quando faleceu hoje na manhã? Eu vejo eu com minha mãe, que não posso. Mas a relação com minha mãe era aberta. Eu culpava ela de muita coisa, deixando de fazer. Eu quero que a partir de hoje eu diga para ela, vocês vão ver que o grau de mexer de vocês vai diminuir quase 70%. Porque as pessoas que vocês mais veem é o pai e a mãe. Os colegas têm gente história que vai mostrar quem você não é. Mas o pai e a mãe vai conversar que não está fazendo. Porque os seus colegas que você vai na área de ajuda, você faz isso de voltar para você virar sempre no meio do mundo. Essa é a verdade. Que ninguém fala. Que ninguém pode falar. Que você é bastante diabo para mais no dia. E Deus é tão bom que Deus apareceu do seu lado, como Deus apareceu do Jesus. Jesus nem sentiu que já apareceu do lado dele. Porque o feminismo aí vai estar na ele. Tem medo de macumba, tem medo da furação, tem medo de um monte de coisa, pode o pai da mãe, não aconteceu hoje, eu não fico medo do pai da mãe, ele pode nem ficar com vontade e vai dentro do pai da mãe. A sua casa deve ser testificada da igreja. Vamos ver isso aqui, ó. Se um adulto der correndo atrás de você querendo te roubar, e você sabe que você pode correr, e ele não vai te alcançar, onde você vai correr? Na onde? Onde você vai? Na sua casa. Vou falar com você que eu sou aí.
Oi. Vou falar uma coisa aqui, eu já falei comunidade, eu posso dizer isso, eu já fiz isso. Comunidade tem dois tipos de idade. Aqui é respeitável e não é respeitável. Eu já vi coletivo correr atrás de pessoas, tanto que estavam devendo como não estavam devendo. Uma casa que era respeitada, o bandido corria atrás do cara para matar, quando o cara foi para o bandido fazia, ele passava na porta da casa dele. Na casa que era respeitada, ele saía dando tudo, batendo todo mundo. Porque tem algo espiritual na família que construiu. Não, mas todo pecado é quando ele vira no capítulo 3, está escrito lá. Nisso conhecemos que somos filhos de Deus e filhos de Deus. E começa a pecar porque é filho de Deus. Na verdade, ele é o pai de todo mundo. Mas o princípio do mal é mentira. Ele desde agora a igreja, Jesus começou a viciar as outras pessoas, que não vocês não, os outros seres, os outros anjos. Entendeu? E as pessoas achavam que ele era o pai do diabo e era só. O pecado é uma coisa. O pecado ele não foi criado, ele foi gerado. Fisicamente falando, você sabe que na verdade o filho ele é gerado do pai. A mãe ela só faz, mas com a vida que houver a fecundação, chamada do homem. Acho que é assim que eu falo sobre isso. Você tem aula de relação sexual na escola, se eu ensino a pouco, ainda nenhuma, vocês têm. Você é como o jogador fez no livro agilitário, ele não pega mais nada, porque a gente fala dele, ele fica muito certo, eu confio o pessoal que tem não sabe nada disso. O que não acontece? Quando a vida acaba assim, ó, que o Jesus Cristo o Jesus fala que o diabo é o pai da mentira, porque fala que foi gerado dele. Entendeu? Porque o pai é gerado. Foi gerado dele. O Jesus é tipo um bem ser o pai, foi Deus. Oi? Quando você fala a verdade, você demonstra que está diferente. Não, demonstra que você está em comunhão com Deus. Entendeu? Deus está presente mesmo, está em comunhão com Deus. Entendeu? Quando você não fala a verdade, você não está em comunhão com Deus. Uma coisa interessante desse observar é que a mentira, ela sempre traz tudo. Deixa eu ficar falando daqui, uma outra coisa que você nunca deve fazer. Como vocês estão fazendo as perguntas, eu vou estar falando as pessoas também, deixa vocês ficarem não com o lado na cabeça, mas com a resposta. Vocês também não podem falar a verdade para benefício próprio. Vocês não podem colocar a verdade no local errado. A verdade tem que estar no local verdadeiro. Quando eu fiz aqui, o Tiago não fala sempre a verdade, eu ninguém precisa falar nada disso. Eu vou chamar agora, vou chamar isso aqui na pergunta. Realmente, o Tiago só fala mentira, mas fala a verdade. Você lembra que o diabo ficou para Jesus para poder dele? Todos. Ele falou verdade ou falou mentira? Mas a verdade foi o que fazer o outro poder não pecar. Porque o mandamento antes desse está escrito: não pecarás contra Deus. E o mandamento não anulou. Vamos dar exemplo. O relógio da Babilônia não serve. Verso 10. Relógio não serve, né? Se eu falar para vocês que o relógio de Santa Babilônia não serve, verdade, está mentindo. Verdade, certo? Mas não pegar o relógio de tudo que eu vou colocar aqui. Tá certo? Mas é verdade que é melhor. Mas está verdade que eu vou falar. Deu para entender? Uma outra coisa que as pessoas fazem na internet, olha só, é ambígua. Palavras ambíguas. Ela é uma verdade com o intuito de obter uma vantagem. Por exemplo, você quer tocar uma pessoa, mas não quer que ela saiba. O negócio é isso mesmo, tá? Você quer contar, mas não quer que ela saiba. Por quê? Porque se ela não souber, você não conclui. Mas se ela souber isso que te pressionar, não é pressionar. Não é verdade.
E aí, coração? Então, olha só. Quando você pega a verdade e você quer que a pessoa saiba, você conta a verdade também. Por exemplo, vamos dar exemplo de uma garota que é virgem e perdeu a virgindade. Ela perdeu a virgindade e ela aprendeu a perdeu a virgindade do seu marido. E a mãe vai para o filho. Você é virgem ainda? Já perdeu a virgindade? Ela, mas eu já estou ficando. Fica tranquilo, filho. Não. Aí eu não precisava assim. Aí, quando eu fizer assim, ela fala. Mas eu não entendi. A tua festa lá, ela está falando não, tá? Ela é ele usa para desviar da verdade. Por isso que eu não disse saber lá. Você era crente? Não tinha sido passeado com o demônio. Até questão, não vou falar com você, ela não é. A pessoa continua curtindo. Viu para Deus? Não é um crente. Essa é a questão toda. E a questão toda de como Jesus vai estar aqui montando toda, ela esquece que existe um Deus que está vendo aquela questão. Olha só, você está dizendo uma coisa. Você tem sempre que pensar, quando um pai ou uma mãe fala contigo, que ele é sacrificial. E se um pai ou uma mãe fala contigo algo que é da disputa sagrada, e você vai contra, não vai contra o seu pai e sua mãe, vai contra Deus. Quando você vai também falar assim, ó, não faz o que ela errada, vamos exemplo, não é seu pai e sua mãe que está falando, é Deus que está usando ele. E você tem que seguir por dois motivos. Um, porque o papai e a mãe falou, e o outro, porque está fazendo de Deus. E veja o nível de obediência que você está confiando e depois vai pedir uma mãe para te ajudar a perceber, ela tem que acreditar com ela, para trabalhar para não ficar passando. Porque tudo que come planta, ele agora, tudo come plantado, ele a voz dele continua assim, ó. Aquele que plantar da carne poderá corrupção, mas aquele que plantar do espírito poderá do eterno. Entendeu? Sabe o que eu vou fazer? Se você ajudasse a ter claro uma coisa. A pessoa que mente, ela acaba limitando para acreditar naquilo. Na verdade, e ela começa a procurar o que Deus vai fazer no mundo. Você acredita que sim, Tem casos, e aí já é o pior estado da pessoa estar. Eu, no começo, eu fiquei falando que a pessoa ela tinha que criar um personagem e conviver com essa. Quando a Bíblia fala, todo o significado da palavra mentira fala aqui dela, é impostura, quer dizer que ela passa a ser da maneira que ela acha que é. Ela está tão embriagada de mentira, o termo é esse mesmo. Ela vem tanto que ela está tão embriagada de mentira que ela mesma perde o discernimento do que é verdadeiro na vida dela e do que é falso. Ela tem discernimento. E uma coisa que eu vou deixar para vocês é o seguinte, porque aqui seria muito breve vários adolescentes. Uma pessoa que é
da mentira, ela não pode assumir nada na narrativa. Se você conhece uma pessoa da parte de mentira, você lidera algo, não pode dar cargo nenhum para ela da igreja. É uma recomendação que Paulo em primeiros pontos. Quem tem palavra boa, não é palavra boa, é mentira. É a pessoa que fala uma coisa hoje, amanhã ela não é aquilo mais, ela muda a opinião dela. Ela não pode assumir nada da igreja, porque é uma questão espiritual. Ela pode também chegar a ter problemas psicológicos, e aí você necessita passar dela para buscar também. O ruim é que o pai e a mãe muitas vezes não enxergam isso. Não enxergam. Não enxergam isso. E a pessoa, agora eu falo para você, a situação pior é sua. É porque às vezes, a nós, muitas vezes, nós somos hipócritas mesmo. Porque às vezes a pessoa está mal vestida e pergunta a gente, como é que eu estou bem? Ele fala, tá, não está bem. Você vai dizer para ela assim, poxa, você está ouvindo, não você fala, poxa, eu acho melhor estar aqui hoje, seria melhor você colocar aquela roupa, você tem que fazer assim, ela tem uma roupa, tem que fazer a sua ficar. Entendeu? Estou ouvindo aqui. Então, nós mesmos, muitas vezes, nós somos muito fortes. Sabe por quê? Porque a pessoa que está empregada da mentira, olha o que está dizendo, fala, ouvindo a responsabilidade do governo. Quando você fala, o teu colega está mentindo para falar a verdade, só que ele não te diz. E sabe o que é o pior? Quando você fala a verdade, você perde crédito. Você não tem crédito para falar. Você conta uma história, você estava assim, caramba, quando você contou uma história aqui, caraca, esse sabe por que ele fala assim? Ele chega assim, quando você pegar na mentira, ele é assim, ó. Irmão, todo mundo é assim, não. Aí ele deu 2 versículos para mim. Ele falou, a Bíblia diz, e você vai pôr em 2 versículos? Ele falou a verdade, ele leu? Ele é embriagado, ele não consegue mais falar a verdade. Mesmo quando ele fala a verdade, sem ter necessidade de mentir, porque nós vamos brincar de mentir, ele só fala a verdade no nível de mentira. Essa pessoa, ela tem uma orientação muito séria e muitas vezes vai saber psicológico. A diferença do psicólogo que acha respeita, ele está vendo o psicólogo que não respeita. Mas eu tenho que isso, eu queria saber se a gente, também não é pai e mãe. Eu quero que você reflete uma situação assim. O seu pai, sua mãe, você, decidiu aquilo, certo? Não, permitidas com a verdade. Você sabe o que acontece? Se uma pessoa quer falar do seu pai e sua mãe, e eles mentirem, e essa pessoa foi falar com o pai, com seu pai, com sua mãe, vai falar para você falar a verdade, eu quero saber se o que acontece. Porque a palavra de Deus, Deus diz, a gente não deve vergonhar o nosso pai. Seu pai, falava mentira para você, seu pai é sua mãe? Não. Você é o pai e alguém é a mãe. Você é a mãe. Aí a mulher vai e conversa com você. Eu posso vai para mentira do respeito? A respeito de mentira para a pessoa que estou pensando. E essa pessoa vai falar para você isso. Aí eu vou falar a verdade para essa pessoa. Aí eu vou estar lembrando meus pais. Aí tem que falar a verdade. Olha só, você está falando mentira do respeito. E aí você vai e endossa assim o que a sua vida endossa. Vamos voltar de novo aqui, presta atenção. Vamos voltar de novo para dar caminho. Se parar de dizer você, é caminho. Por exemplo, se parar de dizer você, e você sabe que mentiu a seu respeito, mesmo que o seu pai, não fique muito preocupado em provar que aquilo ali é verdade. Deixa a verdade sempre prevalece. Mas se vier perguntar a você a meu respeito, você só pode falar a seu respeito aquilo que você é. Você não pode isso. Essa pergunta foi mentira
Geralmente, assuntos de pais e mães, que entra no assunto de pais e mães. Por exemplo, eu sou adulto e estou resolvendo um negócio com meu pai e com a mãe. Olha para você. Mas eu sei que meu pai está mexendo. Aí eu sei que você é crente. Pô, você está falando que você está procurando crente? Antes de falar a história. Antes de falar a história. Vem cá. Você já conversou com meu pai? Eu não quero nem saber. Eu não vou pensar nessa questão. Por isso, naquela época, uma coisa muito interessante, antiga, uma coisa muito boa para parecer bem. Criança não mexe com essa adulto. É interessante, quando eu acontece hoje, que criança pensando com essa adulto, a sua pessoa na sala, vai caminhar isso aí, não vai direto. Se chegar a mim, vai disso, tá? Entendeu? Então, quando eu vou mentir, você vai dizer, você mentiu isso. Da conversa com você com seu pai. Mas faça isso também que o seu pai fala a verdade. E aí a pessoa não vai achar que só faz isso porque o seu pai está mentindo. Entendeu? Tá bom? Quem pode dar glória a Deus, eu vou fazer um projeto por isso, está bem? Liga, né? Eu vou fazer um projeto por isso, que ele está sempre aí disposto a fazer um estudo da juventude, está sempre disposto a estar trabalhando aí com o nosso crescimento, entendeu? Eu estou aqui, disposto, falando desse tema abençoado. Quem pode verificar a Deus durante a vida enquanto alguém volta? Pessoal, foi muito bom ver vocês por hoje. Eu tenho certeza que mais do que um debate, foi uma aula para nós, né? E de maneira nenhuma, todos nós que estamos aqui, nós vamos querer nos associar ao diabo. Nós, muito pelo contrário, nós vamos querer ser filhos de Deus, né? E também, como o pastor Sila diz, a mesma palavra que salva é a que condena. Então, da mesma forma que nós não vamos querer nos associar ao diabo, mas ser filhos de Deus, nós também temos a certeza que não somos inocentes de nenhuma vírgula da palavra. Amém? Amados, depois que eu terminar aqui na oração, vai ter uma noite de fora abençoada, que todos estão convidados. Vamos orar. Amado Deus, Pai eterno, querido, todo-poderoso, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, por essa união, que é uma oportunidade de clima, Senhor, essa integração comunitária adolescente. Porque Ele quer um povo unido, Deus, um povo em união, um povo com uma só visão, Senhor. Te agradecemos por esse tema abençoado que foi falado aqui, sobre mentira. E, Senhor, pedimos a Ti, em nome de Jesus, que Tu venha, Senhor Deus, a cada dia operar nas nossas vidas, que cada um dos Teus servos que estão aqui, Senhor, venha praticar a verdade, viver em verdade, porque Tu falaste, Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem seguir a Ti, Deus, tem que seguir em verdade, o caminho é em verdade. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que Tu venha falar a cada coração nesta noite, Deus, que Tu venha colocar em cada vida, Deus, um renovo espiritual, para que a partir deste dia, a partir deste debate, a partir deste tema, Senhor Deus, que foi falado aqui, pessoas podem mudar a sua trajetória de vida em relação
do diabo, Senhor. Pedimos aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha doutrinar cada um de nós, Senhor, e eu pediu nisso também, Senhor. Pedimos aqui as Tuas bênçãos sobre cada vida que está aqui, Senhor. Que Tu venha levar cada um de nós dos nossos lares cobertos pelas Tuas mãos, nos livrando dos laços do inimigo, toda a funcionamento de Satanás, Senhor. Que Tu venha nos dar uma semana abençoada, coberta pelas Tuas mãos. E que em verdade, nós vamos seguir um caminho na Tua presença. Te agradecemos por esse clima, por essa união e por tudo que Tu has fazer no nosso meio, porque Tu grande coisa vai fazer no nosso meio e por isso estamos alegres, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Só o Senhor, irmão.